gostaria de agradecer imensamente ao convite do meu querido amigo Dierle e estender o cumprimento a todos aqui da nossa mesa virtual, parabenizá-los pela iniciativa brilhante, pelas palestras maravilhosas de ontem e de hoje, fazer um cumprimento especial ao querido amigo ministro Vilas Boas Cueva, que nos antecedeu há pouco, e dizer que é uma grande honra poder participar com pessoas a quem eu acompanho e a quem admiro bastante, com quem aprendo todos os dias, de um evento dessa natureza, com essa profundidade, com essa abrangência sobre temas que são extremamente relevantes e caros a todos nós do Judiciário. Dierle, querido amigo, eu gostaria então de apresentar aqui um pouco mais de detalhes sobre aquela experiência que nós tivemos aqui em 2016 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com o caso da recuperação judicial da Oi, na época, talvez o maior caso do Brasil, da América Latina, talvez até internacionalmente, considerando o porte da empresa e o número de credores envolvidos. Então, naquela ocasião, a Oi apresentou um pedido de recuperação judicial, num valor estimado de 65 bilhões de reais, e cerca de 64 mil credores em vias de fazer uma habilitação de crédito no juízo da vara, que se tornou competente para conhecer desse tema. Nós fomos procurados pelo juiz responsável e pelo promotor de justiça, angustiados e preocupados que uma avalanche de pedidos de habilitação de crédito pudesse inviabilizar não apenas o processo, contaminando a eventual recuperação da empresa, mas o próprio judiciário, que teria que reunir esforços naquele setor de trabalho, naquela unidade judiciária, para dar conta de um volume enorme e súbito num único processo. A gente lembra que esses credores estavam distribuídos por todo o território nacional e no exterior, e o que trazia algumas complexidades, credores de classes diferentes, com interesses diferentes. Nós havíamos tido algumas experiências anteriormente, tanto na parte de mediação, atendimento individual, customizado, adequado para várias tipologias de demandas, notadamente nas questões relacionais, família, órfãos e sucessões, relações socioafetivas. Nós tínhamos uma experiência muito positiva com um modelo de atendimento diferenciado, que não é o costume do modelo de atendimento jurisdicional ou judiciário, de um modo geral. Então, nós aproveitamos essa importante experiência de um atendimento diferenciado por meio da mediação e dos métodos autocompositivos. Nós também tínhamos tido uma outra experiência com um centro de mediação, um serviço de mediação, de autocomposição, inclusive para dar efetividade a dispositivos da Lei de Recuperação Judicial, a Lei 11.101, que contempla a mediação extrajudicial, mas cuja prática é muito rara no nosso país. E nós temos um grupo de mediadores, alguns deles magistrados aposentados, capacitados em mediação judicial, voltados para atendimento de demandas empresariais complexas na recuperação judicial. Então, nós tínhamos essas duas experiências que nos ajudaram no desenho de um sistema que pudesse fazer face às preocupações do juiz e do promotor do caso da recuperação judicial. Nós, então, reunimos uma equipe de trabalho no núcleo de mediação, lá no PEMEC, que eu tenho a oportunidade de conduzir. Essa equipe foi ampliada para envolver advogados especializados em recuperação judicial, mediadores, procuradores do Estado, enfim, uma gama maior de profissionais que pudessem colaborar no desenho de um sistema que pudesse, então, nos ajudar no encaminhamento desse processo. Eu lembro que
Nós estávamos ainda no início de 2016, final de 2015, início de 2016, e o Código de Processo ainda estava entrando em vigor, e nós tínhamos algumas dúvidas sobre algumas possibilidades que nós, digamos assim, ousamos adotar. Então, nós desenvolvemos um fluxo, desenhamos uma espécie de um fluxo que contemplava uma fase, esse fluxo contemplava uma fase inicial de autocomposição. Essa autocomposição, inicialmente, teria que ser informatizada, teria que ser digitalizada, automatizada de alguma forma, 65 mil credores. Esse fluxo escalonado previa depois uma espécie de negociação assistida. Esse fluxo tinha algumas derivações para atendimentos pessoais, checagem de documentos e esclarecimentos que pudessem ser necessários. Numa outra etapa, ele também previa uma passagem por outros atores do processo, como procuradores, representantes do Procurador de Estado e procuradores e promotores de justiça, e, por fim, uma fase de homologação. Bom, esse desenho foi elaborado, um desenho que se tornou consensual dentro dessa equipe, e nós, então, precisávamos tornar isso um sistema informatizado. Foi, então, escolhida uma entidade de infraestrutura voltada para esse trabalho, e essa era uma das novidades que nós nos valemos na ocasião. Então, a Fundação Getúlio Vargas Projeto foi escolhida pelos gestores do processo, pelo juiz, pelo promotor e pelo próprio AJ, com a concordância de todos. E em um tempo muito curto, recorde, pouquíssimas semanas e pouquíssimos meses, esse desenho foi transformado num sistema informático com todas essas fases escalonadas. Nós, então, acoplamos ao processo um procedimento informatizado como uma fase inicial para que se cumprisse a habilitação de crédito e uma negociação subsequente sobre esses mesmos créditos para o alcance de uma solução consensual e a respectiva homologação. O objetivo, então, era resolver as questões de habilitação de crédito e diminuir, restringir o número de credores até a realização de uma Assembleia Geral de Credores em que o plano mais geral pudesse ser apresentado, discutido, votado e aprovado, e a partir daí a empresa caminhar com um pouco mais de desenvoltura, já sem as amarras de um processo judicial tão tormentoso quanto é o processo de recuperação judicial. Bom, então, isso foi feito. Logo que nós disponibilizamos o acesso ao público, houve uma sinalização inconfundível de aderência ao modelo. Nós tivemos, em poucas horas, milhares de advogados já credenciados, e nos dias subsequentes, dezenas de milhares de credores que iniciaram, enfim, o seu credenciamento para a habilitação dos seus créditos. O sistema, então, ele contemplava um registro inicial, uma inscrição, em que, por dados de inteligência, nós já recuperávamos a identificação daquele credor e todas as informações que a empresa reunia acerca de cada um desses credores. O sistema, então, superada a fase de segurança para a identificação correta dos respectivos credores e advogados, iniciava uma etapa seguinte de uma espécie de uma árvore decisória em que se apresentava uma sequência de parâmetros para tomadas de decisão com vistas à obtenção de um acordo. Lá no desenho, nós havíamos chegado a uma conclusão que havia um valor que era padrão e que abrangia mais de 90% de todos os credores. Esse valor foi, então, fixado como para uma negociação inicial, e nós aqui tomamos por empréstimo algumas possibilidades da própria lei de mediação, como uma espécie de mediação ou consenso por adesão. Ou mais ou menos isso que justificou esse desenho. De modo, então, que as pessoas
tomavam as suas decisões através daquela árvore decisória que havia sido construída, uma vez verificada a validade dos créditos. Esses acordos, então, eram validados pelo sistema, submetidos ao Ministério Público, ao AJ e, por fim, homologados pelo juiz, tudo isso em ambiente absolutamente online. Nós fizemos isso por meio de uma série de recursos processuais, como convenções processuais, protocolos interinstitucionais pré-processuais. Fizemos também uma espécie de cooperação com distribuição de espaços físicos para atendimento pessoal daqueles credores que tivessem ultrapassado o filtro da solução consensual sem sucesso, e num concerto entre tribunais de todo o país, nós tivemos em cerca de 40 cidades, todas as capitais e mais algumas cidades consideradas relevantes para esse projeto, uma sede física para atendimento diferenciado por mediadores capacitados em mediação empresarial, para poder, então, levar adiante o processo de negociação. Esse projeto todo alcançou, em pouquíssimos meses, cerca de 4 ou 6 meses, cerca de 46 mil acordos homologados. Hoje nós devemos estar na faixa dos 50 mil acordos homologados dos 66 mil pedidos de habilitação de crédito. Então, esse processo, a despeito da sua magnitude, não causou nenhum impacto considerável na estrutura do judiciário. Ele foi assimilado quase que totalmente por um sistema automatizado, com componente de inteligência artificial, com algum tipo de predição de resultados, estruturado especificamente para esse caso. Mas o sistema se mostrou tão interessante que algumas externalidades geraram desdobramentos positivos. Desse sistema, nós reelaboramos um sistema de solução consensual e, nos próximos dias, deveremos iniciar os testes pelo próprio Rio de Janeiro, num convênio com o CNJ e com a Fundação Getúlio Vargas, que é a responsável pela sistematização. Esse sistema é uma espécie de adaptação desse sistema maior utilizado no caso da Oi, e contempla, numa fase preliminar à própria distribuição, a abertura de um espaço de solução consensual em que o advogado pode estabelecer uma relação direta com o próprio sistema, recebendo parâmetros para tomadas de decisão a respeito do caso em espécie, subsequentemente uma negociação direta, mais voltada para as empresas grandes litigantes ou litigantes habituais, uma terceira fase com a presença de um facilitador, que pode ser um conciliador ou um mediador, uma derivação por uma câmara privada. E somente então, na quarta fase, é que nós teremos ou a homologação de um acordo total, ou a homologação de um acordo parcial, ou então o ajuizamento efetivo da ação. Em mais ou menos de 7 a 10 dias, esse sistema estará operacional e aberto para testes numa escala menor aqui no Rio de Janeiro. O ministro Cueva chegou a mencionar esse sistema. Eu quero lembrar aqui alguns dados fundamentais, já me encaminho então para encerrar aqui a minha participação, que em 2019 a Justiça Estadual concentrava 64% de todas as demandas no país. Nós tínhamos na Justiça Estadual 17 milhões de casos novos não criminais. 5 milhões dessas demandas estão nos juizados especiais. Todo o território nacional, nós temos 63 milhões de casos pendentes na Justiça Estadual. Mas em fase de execução, são 55%. Desses, 86% estão em primeira instância, dos quais 39% são execuções fiscais, na fase de conhecimento. E na fase de execução propriamente dito, que é típica da execução fiscal, nós alcançamos 79% das demandas. Tirando os 79% das demandas na Justiça Estadual e tirando os processos criminais, o que sobra é o que o Judiciário tem que decidir. Mas, ainda assim,
Dessas demandas, 60% são demandas derivadas do sistema de consumo, notadamente com a presença das grandes litigantes. Acompanhando o desenvolvimento da tecnologia aplicada ao direito e propriamente ao judiciário, nós podemos fazer algumas inferências. Uma delas é que as ODRs, as plataformas privadas de solução de conflitos, que são construídas por iniciativa privada e voltada para o atendimento de demandas privadas, como o Gerli mencionou muito bem ontem, o ministro Cueva mencionou muito bem hoje, a tendência é de que essas demandas comecem a ser absorvidas em alguma medida por sistemas privados, por entidades privadas, que hoje são grandes clientes dos tribunais. Nós vamos ter ainda para resolver as questões relativas às execuções fiscais. Se nós equacionarmos esses dois grandes conjuntos de demandas, o residual que fica no judiciário é o papel que o judiciário tem que fazer. Nós estaremos, portanto, no caminho certo. Para isso, a ajuda da tecnologia é fundamental. Mas eu preciso fazer algumas advertências. Primeiro, que a tecnologia não é neutra. Segundo, seus enviesamentos vão além do enviesamento do sistema ou do desenhador do sistema. Nós precisamos ver aspectos ideológicos, aspectos políticos, aspectos econômicos e aspectos legais, normativos, que influenciam e têm influenciado enormemente o desenho de sistemas que são voltados para atender a um interesse muito particularizado dos grandes atores do sistema de justiça. Então, meus queridos amigos, eu agradeço, desculpa alguma extrapolação de tempo, mas é mais pelo entusiasmo de estar aqui com vocês e por falar de um tema do qual eu tanto gosto. E gostaria também de parabenizá-los mais uma vez, a todos os palestrantes que nos antecederam, e dizer que eu vou acompanhá-los, então, até o final, devolvendo a palavra para Camila. Muito obrigado, Camila. Gerli, um grande abraço a você.